Bom, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, se cuidando, respeitando o isolamento social, cuidando também do papai, da mamãe, né? E principalmente dos avós, que são os mais frágeis aí nessa luta toda, essa loucura toda que a gente está vivendo aí, beleza? Mas vamos ter esperança que tudo isso vai passar em breve, tá bom? Então, eu resolvi gravar essa aula voltando a um assunto que já estávamos trabalhando em sala de aula. Até porque é um assunto muito importante dentro do nosso currículo e, consequentemente, também é um assunto que cai corriqueiramente nos principais concursos, vestibulares e também até no Enem. Então eu resolvi dar uma revisada nesse conteúdo. Então nós vamos falar aí, como vocês podem ver, sobre a Guerra Fria. É bem provável que voltaremos a esse assunto nas próximas aulas, já que é um conteúdo muito extenso, né? E nas próximas aulas eu devo estar gravando aí mais algumas aulas para vocês, beleza? Então, a sequência do livro de vocês que vem tratando desse assunto eu não concordo muito, né? Mas só que eu vou seguir a sequência para ficar melhor, para vocês acompanharem e é melhor compreensão para vocês. Então vamos lá e prestem bastante atenção. Mundo bipolar. Quando nós falamos do mundo bipolar, a gente precisa ter em mente que estamos falando da Guerra Fria, do período da Guerra Fria, né? Tendo em vista que esse período foi dominado aí por dois polos de poder. Estamos falando aí desses polos de poder, no caso da União Soviética e dos Estados Unidos, e também as suas áreas de influência, né? Quando a Segunda Guerra Mundial ela acaba, em 1945, dois países emergem como as maiores potências mundiais. Eles são os Estados Unidos, né? Primeiro nós temos aí os Estados Unidos, que é o grande líder do bloco capitalista, e o segundo nós vamos ter a União Soviética, que tinha como característica política e econômica o sistema socialista, né? Então deu para vocês perceberem que eles tinham ideais completamente opostos, né? O que acirrou ainda mais a rivalidade entre eles. Foi dessa chamada disputa ideológica que surgiu a Guerra Fria. Esse período de disputa hegemônica teve esse nome por ter acontecido apenas no campo ideológico. Graças a Deus não chegaram a haver uma declaração oficial de guerra entre os dois países. Então a Guerra Fria, que vigorou desde a segunda metade da década de 40, com a doutrina Truman, e vai se arrastar aí até 1991, quando começa a ocorrer a dissolução da União Soviética. Essa chamada doutrina Truman aí é o nome que foi dado a uma política externa dos Estados Unidos, implantada durante o governo Harry Truman, que foi o presidente dos Estados Unidos aí entre 1945 e 1953, se eu não estou enganado, e foi direcionada especificamente ao bloco capitalista no período da Guerra Fria. E essa doutrina, ela tinha aí como grande objetivo impedir a expansão do socialismo, especialmente em nações consideradas mais frágeis, né? Por exemplo, a gente pode citar alguns países aqui da América Latina, né? Como é de ciência de vocês, alguns países aqui da América Latina passaram por governos militares, né? Autoritários, regime militar, ditadura militar, né? Esse período foi o período que acompanhou a Guerra Fria, né? Então, essas ditaduras militares foram implementadas justamente para impedir o fantasma do comunismo que, segundo os Estados Unidos, estava rondando aí a América Latina, né? No Brasil a gente teve essa ditadura militar, foi entre os anos de 64 e 86. Tranquilo? Então, resumindo, galera, a gente pode dizer que a Guerra Fria foi um período que caracterizou-se pelo confronto não declarado aí entre os Estados Unidos e a União Soviética, como também pela divisão do mundo em dois polos de poder, com sistemas políticos, econômicos, sociais totalmente opostos. E em pouco tempo, essa polarização toda aí, ela se estendeu para todo o planeta. Aí os Estados Unidos e a União Soviética vão criar suas áreas de influência, falaremos um pouquinho mais para frente sobre isso, e vão formar políticas de alianças militares como o Pacto de Varsóvia e a OTAN. E isso foi até tema de seminário de vocês aí no início do ano. Prosseguindo aqui. Quando a Segunda Guerra Mundial ela acaba,
aflora ainda mais o contraste entre capitalismo e socialismo em todos os sentidos, isso na política, na ideologia, nos sistemas militares, na economia e até na cultura e entre outros aspectos também. E apesar da rivalidade e tentativa de influenciar outros países, os Estados Unidos não conflitou com a União Soviética e vice-versa, com armamentos, né? Pois os dois países tinham grande posse e quantidade de arma nuclear. E um conflito armado direto entre esses dois países com certeza poderia significar o fim desses dois países e até mesmo o fim da vida na Terra, devido ao alto poder de destruição que as bombas atômicas que eles tinham em posse possuíam. Por esse motivo, então, o Raymond Aron, um grande pensador francês que nasceu no início do século XX, disse a frase: guerra improvável, paz impossível. A guerra ela era improvável porque um confronto direto entre as potências resultaria em uma guerra nuclear, que poderia destruir a humanidade. E, ao mesmo tempo, a paz ela era impossível pelo fato de que não se vislumbrava nenhuma chance de trégua entre Estados Unidos e União Soviética, pelo menos em um curto prazo. Apesar de não ocorrer esse conflito direto entre as duas potências, ambos acabaram alimentando conflitos indiretos, né? Como no caso da Coreia, do Afeganistão e no Vietnã. E isso também foi tema do seminário para as 4 turmas. Eu não sei se chegaram até a apresentar esse tema ainda, não sei se deu tempo. Mas é bem possível que a gente volte a abordar esse assunto mais para frente. Tá bom? Bom, a divisão da Alemanha. Então, a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, ela resultou na divisão do país em duas partes, ideologicamente antagônicas. Estou falando do comunismo e do socialismo, né? E essa divisão vai permanecer até em 89, né? E quando o Muro de Berlim ele cai, né? E o país se reunifica. A gente vai falar isso mais para frente, mais detalhado, mas de forma mais detalhada. As 4 potências vencedoras da Segunda Guerra, aí nós estamos falando dos Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, assumiram o poder e dividiram o território alemão em 4 zonas de ocupação. Para dar os trâmites legais da guerra, ocorreram diversas conferências, entre elas a Conferência de Potsdam, na Alemanha, e a Conferência de Alta, ambas em 1945. No caso específico da Conferência de Alta, ela também pode ser chamada de Conferência da Crimeia. E a Crimeia é um território ucraniano que é ocupado pela Rússia desde 2014. Então essas duas conferências foi praticamente para dividir o mundo em áreas de influência entre Estados Unidos e União Soviética, né? Essas duas superpotências que emergiram no pós-Segunda Guerra Mundial demonstravam interesse em expandir-se economicamente e politicamente, ou seja, eles tinham o objetivo de estabelecer as fronteiras às posses e interesses dos países vencedores da guerra. No caso específico também da Conferência de Potsdam, ou Potsdam, o intuito principal era definir o valor que a Alemanha pagaria em indenizações pelos atos realizados durante a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente está falando das atrocidades cometidas pelo nazismo, né, de Adolf Hitler. Além de estabelecer ainda a divisão do país, como veremos no próximo slide. Então ficou acordado que essa indenização seria em torno de 20 bilhões de dólares. Foi uma espécie de Tratado de Versalhes, de 1919, né, assinado pelas potências europeias, que encerrou, né, na verdade, oficialmente a Primeira Guerra Mundial, sendo que a Alemanha não classificou como um tratado, mas classificou como uma imposição. Na ocasião, dentre várias penalidades sofridas pela Alemanha, também estava uma pesada indenização de mais de 30 bilhões de dólares. Espero que vocês estejam lembrados disso, porque foi falado em sala de aula e também já até passei uma atividade no Google Sala de Aula para vocês sobre o Tratado de Versalhes. Então vamos observar aqui como que a Alemanha ela ficou dividida, né? Então a gente vê aqui que o território alemão ele ficou dividido em duas partes, né? Nós temos a República Federal da Alemanha, a RFA, que era também chamada de Alemanha Ocidental, com a capital em Berlim Ocidental e era aliada dos Estados Unidos, né? Mais a leste, no mapa, né,
aqui mais a leste no mapa, nós temos a República Democrática Alemã, a RDA, que era também conhecida como Alemanha Oriental. Tinha sua capital em Berlim Oriental e ela era aliada da União Soviética. Essa divisão da Alemanha foi uma das grandes marcas da Guerra Fria. E essa rivalidade entre capitalistas e socialistas foi algo que marcou muito a relação dos dois países. Aí logo ficou muito evidente que a Alemanha Ocidental, aí essa Alemanha aqui, né, a Alemanha capitalista, ela oferecia uma abertura política maior e também um desenvolvimento econômico e social mais pujante. Isso ocasionou alguns problemas para o lado oriental e sobre esses problemas a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Então aqui nós temos mais um mapinha mostrando a divisão da Alemanha, né? Aqui Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Repare que a cidade de Berlim ficava dentro da Alemanha Oriental. Aí se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver a cidade de Berlim também, né? Dividida em 4 zonas de ocupação, 3 países capitalistas e a União Soviética. Aqui também nós temos o alinhamento do mundo, né? Nós temos de vermelho os países socialistas e de verde os países capitalistas. Aqui a gente também pode ver que a Europa ela também estava dividida, né? A gente tinha aqui essa linha aqui que era chamada a cortina de ferro, chamada lá pelo primeiro-ministro britânico, né, Winston Churchill. Ele chamou essa cortina de ferro, essa fronteira entre o capitalismo e o socialismo, de cortina de ferro. Aqui nós temos a Europa Oriental, a Europa socialista, e aqui a Europa Ocidental, a Europa capitalista. Esses países que estão de verde mais clarinho aqui, né, são países que eles eram capitalistas, mas só que eles não tinham aliança política com os Estados Unidos, apesar de ser capitalista, tá? E aqui nós temos esse país aqui, Iugoslávia. Ele mais para frente ele se tornou socialista, né, em 1961, né? E ele era uma junção de 6 países: a Eslovênia, a Croácia, a Sérvia, a Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Macedônia. No ano de 1991, né, a Eslovênia e a Croácia já manifestaram interesse em declararam independência, e a partir daí começou o processo de desintegração da Iugoslávia, que ela era comandada principalmente pelos sérvios, né. Aqui nós temos também a Tchecoslováquia, que era um país que também ele era socialista. Então nós não tínhamos só a União Soviética na Europa de socialismo, nós tínhamos a Iugoslávia, né, e a Tchecoslováquia. A União Soviética era uma união de 15 países, começou a se formar em 1922, né. A Iugoslávia e a Tchecoslováquia também eram nações socialistas. A Iugoslávia era um conglomerado de 6 repúblicas, né, e a Tchecoslováquia, aquelas que eu falei antes, e a Tchecoslováquia 2 repúblicas, a República Tcheca, né, e a Eslováquia. Também em 1993 começaram aí a se desintegrar. Beleza? Então, a gente pode ver que o mundo ele estava dividido, a Europa estava dividida e a Alemanha estava dividida, né? Vamos a seguir. O Muro de Berlim. Vamos falar um pouco e entender como o Muro de Berlim está diretamente relacionado ao final da Segunda Guerra Mundial e como que ele se insere dentro do contexto da Guerra Fria. Bom, o Muro de Berlim foi um produto da Guerra Fria e foi exatamente devido ao seu enfraquecimento, né, que ele começou a ruir. Mas isso a gente vai falar mais para frente quando a gente for falar da sua queda. E o surgimento do muro é consequência daquela divisão que a Alemanha passou, né, a divisão a qual falamos anteriormente. E ela foi ocupada aí com essa divisão pelos 4 vencedores da guerra: Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. É bom a gente ter em mente que a Alemanha
foi o único país dividido durante a Guerra Fria. Isso também aconteceu com o Vietnã e também aconteceu com a Coreia. Só que no caso da Coreia, ainda não houve um processo de reunificação, eles não se reunificaram, né? E pelo que parece, isso não vai acontecer em um curto prazo. Então, vamos falar daqueles problemas que eu citei anteriormente, né, que o lado oriental começou a enfrentar quando a sua economia estava indo de mal a pior. Como não existia nenhuma barreira entre as duas Alemanhas, o fluxo de pessoas acontecia livremente, né? E elas podiam entrar e sair, né, das duas Alemanhas sem nenhuma restrição. E como a Alemanha Ocidental oferecia as melhores condições de vida para a sua população, os habitantes da Alemanha Oriental então começaram a migrar para lá. E isso acabou se tornando um grande problema para as autoridades da Alemanha Oriental, principalmente pelo fato de que o país, né, perderia muita mão de obra qualificada. Além disso, muitas cabeças pensantes, como médicos, engenheiros, professores e estudantes, estavam nessa galera aí que estava fugindo, né? E era justamente essas pessoas que iriam ajudar o país a reconstruir no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, a solução encontrada pelos comunistas foi o Muro de Berlim e isolar a cidade. Com isso, construíram uma barreira física que dificultava a fuga de cidadãos para o lado ocidental. E abrindo parênteses aí, né, que é bem curioso que, ao contrário de outras muralhas construídas ao longo da história, que tinham o intuito de proteger o território da entrada de pessoas, o Muro de Berlim foi feito justamente para impedir a saída das pessoas, né? Bem paradoxal isso. Aí, depois de um início quase amador, com simples barricadas e arames farpados para impedir a passagem das pessoas, o muro passou por algumas transformações, né, ao longo das décadas e começou oficialmente a ser construído em 1961. Ao longo dos anos, ele foi ficando cada vez mais fortificado, né, e maior, chegando a ter cerca de 155 quilômetros de extensão. Ele tinha também mais de 300 torres de observação, com um forte monitoramento feito por mais de 11 mil soldados. Uma outra curiosidade é que o muro tinha uma parte bem específica, né, chamada Zona da Morte. Era uma parte que era praticamente impossível de atravessar, porque ali tinha minas enterradas, cerca eletrificada, cães de guardas, né, então uma área bem complicada de atravessar. Oficialmente, cerca de 138 pessoas morreram tentando cruzar o muro. Porém, muitos historiadores acreditam que esse número pode passar aí de 200. Beleza? Vamos ver aqui algumas imagens do muro. Aqui nós temos moradores de Berlim Ocidental acenando para seus amigos e familiares do outro lado do muro. Aqui mais imagens do muro. Vamos falar agora sobre a queda do muro. Beleza? O que levou o muro a ser derrubado? A queda do Muro de Berlim está relacionada diretamente com a crise do socialismo no leste europeu na década de 80. Como já falei antes, a situação econômica da Alemanha Oriental não era nada boa, né? E se agravava ainda mais na medida que o governo não fazia as reformas estruturais que eram necessárias para o desenvolvimento do país. Aí os problemas foram ficando mais evidentes ainda. Por quê? Esses problemas como dívida externa, crescimento do déficit comercial, ou seja, o país importava mais do que exportava, ou seja, comprava mais de outros países do que ele vendia. Então isso aí gerava um descompasso na balança comercial da Alemanha Oriental. Isso, de certa forma, dava um prejuízo, né? E também houve queda de investimento e desenvolvimento do setor de infraestrutura do país, né? Além de uma burocracia governamental muito grande que tinha na Alemanha Oriental. Aliado a tudo isso, você tinha também o autoritarismo do governo, né? Não havia espaço para divergência política e todas as manifestações elas eram duramente reprimidas pela polícia. Então, a gente vai ter aí
uma crise social e econômica e aliada a uma falta de liberdade política. Lógico, o resultado disso poderia ser somente uma coisa, né? Insatisfação popular. O desejo das pessoas de sair desse país, né, e ir para o lado ocidental do país. Mas só que isso era praticamente impossível porque as fronteiras estavam fechadas e o muro estava muito fortificado, já na década de 80. Então essa insatisfação popular vai resultar em uma série de manifestações nas principais cidades da Alemanha, como Leipzig, como Berlim, própria capital, Berlim Oriental, como Dresden, né? E as manifestações, elas acabam ganhando muita força na medida em que as reformas estruturais na política e na economia não aconteciam, da mesma forma como acontecia na União Soviética, por exemplo, né? Essas reformas na política e na economia. A situação saiu do controle quando um porta-voz do governo, lá um maluco, ele anunciou equivocadamente que as fronteiras estavam abertas a partir daquele momento. O cara anunciou isso ao vivo em cadeia nacional de televisão. Isso é tipo aquela chamada da Globo, quando vai dar uma notícia muito importante. O cara fez isso. A galera viu a reportagem, ficou esperançosa e partiram aos milhares para os postos de passagem, exigindo o direito de atravessar para Berlim Ocidental. Vendo a besteira que tinha feito, né, seu porta-voz, o principal líder do governo, autorizou a abertura das fronteiras por temer um caos ainda maior e a população começou então a depredar o muro, né? Por uma razão muito simples ocorreu essa depredação, lógico. Como não tinha restrições mais, né, de passar do outro lado, era besteira deixar o muro em pé, então não tinha mais motivo para ter nada dividindo as duas cidades. E essa noite foi a noite de 9 de novembro de 89, quando parte do muro dele começa a cair, abrindo aí passagem simbolicamente, abrindo passagem para os dois lados e simbolicamente reunificando as duas Alemanhas. Simbolicamente nesse momento porque oficialmente a reunificação da Alemanha só foi se dar um ano depois, em 1990. Então agora, para finalizar, galera, e resumir a aula, eu vou passar 2 pequenos vídeos, não deixe de assistir, tá? Sobre o Muro de Berlim, para ficar melhor elucidado para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só encaminhar pelo fórum ou pelo Google Sala de Aula, que a gente vai estar respondendo lá. Tá bom? Fiquem na paz, continuem se cuidando e morrendo de saudade de vocês. Abraço.